Olá, irmãos, tudo bem? Aqui é Elton Souza. Eu quero desejar a paz do Senhor para a sua vida e trago uma reflexão para este dia muito especial. Uma das figuras mais surpreendentes do Novo Testamento é o apóstolo Pedro. Em um curto espaço de tempo, Pedro esteve ao redor de duas fogueiras que marcaram sua vida para sempre, e essas fogueiras deixam para mim, como deixou para ele e para você certamente, importantes lições. Pensando em Pedro, a gente lembra que ele era aquele sujeito que tinha os discursos teológicos mais incríveis, mais surpreendentes acerca de Jesus. Foi ele que disse em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro toma a palavra e diz: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mais adiante, Pedro vai falar em Mateus capítulo 26, "Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei." Jesus Cristo ele tem um encontro com os discípulos e com muita gente que o acompanhava, e muitos se retiraram, muitos deixaram Jesus. Ele olha para os 12 e pergunta: "Quereis vós também retirar-vos?" Pedro, mais uma vez, toma a palavra de: "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna." Numa outra conversa com Jesus, Pedro faz uma pergunta: "Senhor, por que não posso seguir-te agora? Daria a minha vida por ti." Ao que Jesus respondeu: "Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Está em João capítulo 13, versículo 37 e 38. A primeira fogueira, irmãos, que nós vemos é no texto de Lucas. E o que se percebe é que em torno dela estão aqueles que são os escarnecedores e os zombadores de Jesus. Aqueles que acompanhavam o cortejo e que introduziu Jesus no pátio do sumo sacerdote Caifás. Ali estavam aquelas pessoas que odiavam Jesus. Mas em volta daquela fogueira também estava o apóstolo Pedro, que seguia Jesus de longe. É o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 22, versículo 54. E sabe, é muito perigoso a gente seguir Jesus de longe. Esteja perto dele, porque Jesus é vida e ele tem a palavra que transforma a nossa própria existência. Mas o problema é que Pedro estava no meio de escarnecedores naquela fogueira. E ali, antes que o galo cantasse, ele negou Jesus por 3 vezes. Após aquele momento, ele vive um grande conflito. Ele abandonou o mestre, ele abandonou o ministério, ele abandonou o sonho de pescar homens e volta para o mar para pescar peixes. Mas Jesus é aquele que não desiste de ninguém. Ele aparece para os discípulos no mar de Tiberíades, enquanto eles estão pescando, inclusive Pedro. Aquele que é o criador do mar e dos peixes estava na praia, e dali mesmo disse a eles que lançassem a rede do lado direito do barco. E eles não conseguiam puxá-la de tantos e grandes peixes que apanharam. Com muito custo trouxeram a rede para a praia, mas quando chegaram lá, eles encontraram uma fogueira. E Jesus tinha preparado ali pão e peixes assados. Essa fogueira tinha outra finalidade. E é impressionante como Jesus reúne ali os discípulos e vira-se também para Pedro e convoca novamente para estar no ministério, na caminhada que ele propôs aos discípulos. Como Pedro, no caso específico, tinha negado Jesus 3 vezes, 3 vezes Jesus pergunta também a ele: "Simão, filho de João, tu me amas?" A resposta tripla de Pedro foi: "Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo." E Jesus respondeu por 3 vezes da mesma forma: "Pastoreia as minhas ovelhas." E você vai ver depois disso que Pedro volta ao ministério e volta a ser um homem completamente separado para fazer a obra de Deus. Pedro, quando impunha as mãos sobre as pessoas, elas recebiam o Espírito Santo. Pedro fazia milagres e chegou a ressuscitar pessoas, conforme Atos capítulo 9. Viajou para diversas cidades pregando o evangelho, abriu igrejas. Teve o preconceito eliminado quando pregou a Cornélio, no capítulo 10 de Atos. Enfrentou o Sinédrio, foi preso em Atos, capítulo 12, versículo 5. Pedro fez coisas tremendas, irmãos, quando ele teve aquele encontro com Jesus na segunda fogueira. Mas o fato é que quando eu e você falhamos, como Pedro, sempre há esperança de restauração em Jesus. Então, a mensagem que fica é essa: não se deixe abater e confie na graça restauradora do nosso Mestre Jesus Cristo de Nazaré. E permita que Ele haja na sua vida para transformar a sua história. Mas uma pergunta eu queria fazer para você neste dia:
Em qual fogueira você se encontra? A primeira fogueira tem em sua volta os escarnecedores, os zombadores do Mestre. Certamente não serve para você. E a minha sugestão é: escolha a segunda fogueira, pois nela o fogo e as brasas lhe proporcionarão alegria, paz e boa alimentação. Nela a presença de Cristo é real para cuidar da sua e da minha vida espiritual. Deus abençoe você. Aleluia. Tenha um dia de paz. Um grande abraço. Deus seja contigo.